primeiro versículo de Lucas 15, diz assim: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Aí, eu já começo a pensar numa característica do reino de Deus, do mundo de Deus, que é a característica da comunhão. Que Deus é um Deus que quer facilitar o acesso das pessoas de má fama. Aqui no verso 1, as pessoas de má fama, que eram rejeitadas pela própria religião, elas se aproximavam de Jesus para ouvi-lo, não é? E foi para conhecer este mundo de Deus, essa característica do reino de Deus, é que Jesus conta 3 parábolas que está aqui em Lucas 15. Mas no verso 2, diz assim, que o contexto que fez Jesus falar sobre essas parábolas foi um contexto de críticas pesadas. Jesus, ele estava sendo criticado de forma muito pesada, não é? Veja o que eles diziam. Fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeição com eles. É interessante que no verso 1 fala que as pessoas iam para ouvir. Para ouvir já era um problema, porque você estava, né, abrindo espaço para que pessoas de má fama pudessem ouvir Jesus. Ficava perto de Jesus para ouvir. No verso 2, há uma ampliação ou a fundamentação da crítica. Porque a crítica contra Jesus era que eles não só chegavam perto de Jesus para ouvir o que Jesus falava, mas eles, aí, de fato, Jesus se misturava com eles. Porque Jesus sentava na cozinha com eles. Jesus tomava refeição com eles. Havia uma intimidade profunda com eles. Não havia barreira, o filtro de tu lá e eu aqui, não existia. E essa era a crítica. Jesus, mas é o que ficou conhecido, a parábola do filho pródigo. Como é essa parábola? Conta-se que tinha um pai, 2 filhos. Esse pai tinha 2 filhos, um filho mais velho, um filho mais novo. E este pai tinha algumas propriedades. O filho mais novo chega para o pai e diz para o pai: pai, dê-me a parte da herança que me cabe. Ora, pedir a herança para um pai é dizer: pai, eu gostaria que o senhor morresse logo, porque o senhor não morre, porque filho recebe herança depois que o pai e a mãe morrem. E como o senhor está demorando para morrer, então eu quero a parte da minha herança. O filho mais novo tinha direito a 1/3 da herança. O pai pega, dá a parte da herança para o filho mais novo. Passa alguns dias, o filho mais novo pega tudo, diz o texto. Pega tudo, quer dizer, ele não queria deixar nada de laço, para que se caso desse alguma coisa errada, ele voltasse. Não, porque se ele pensasse assim: eu vou deixar aqui de reserva, vou me aventurar, caso não der certo eu volto. Não, diz o texto que ele pegou tudo. Não queria, cortou laços com a família. Essa é a ideia. E ele vai embora. E quando ele vai embora, ele se perde e dá cabeçada e desperdiça toda a propriedade, tudo que o dinheiro que ele tinha. E ele fica numa pior. E ele então não consegue sobreviver, vai difícil de arranjar trabalho. Ele então, até que alguém dá um trabalho para ele, que é alimentar porcos. E ele vai alimentar porcos, e a situação está cada vez pior, porque houve uma fome também, né, uma coisa muito medonha lá naquela época, e a crise era muito grande, e ele tem até desejo de comer comida que os porcos comiam. Aí ele cai em si, diz a parábola, caiu em si e disse assim: rapaz, na casa do meu pai, os empregados, eles têm uma condição muito melhor que a minha. E eu aqui na pior. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E isso ele fez. Ele voltou e diz a parábola, que Jesus contando, que o filho vinha longe, o pai lá da casa olha o filho e corre até o filho
e inesperadamente aquele pai abraça o filho, aquele pai dá muitos beijos no filho. Não fica por aí, o pai então nem espera o filho completar a formulação que ele ia falar para o pai. O pai então já manda os seus empregados trazerem uma roupa nova, um anel, as sandálias novas, e diz assim: peguem lá no meu rebanho aquele animal cevado. Ou seja, o que é um animal cevado? É aquele animal melhor do rebanho, pronto para fazer um churrascão para momentos super especiais. E ele vai lá e manda fazer e faz uma festa. Lá vem o filho mais velho. O filho mais velho ouve música, aquela algazarra na sua casa. Ele pergunta para os empregados: vem cá, o que está acontecendo aí? Aí os empregados do pai dizem: olha, rapaz, o teu irmão, ele voltou e voltou com saúde. O teu pai está super feliz e o teu pai está fazendo uma festa. O filho mais velho fica irado. E ele diz: não vou entrar nessa festa, não vou entrar em casa. E aí o pai fica sabendo que o filho está com um beiço desse tamanho, que ele não vai entrar. E aí lá vem o pai diz: meu filho, não faça isso. Era preciso que a gente fizesse festa. O teu irmão estava perdido, teu irmão estava morto e reviveu, perdido e foi achado. Era preciso que a gente fizesse festa. Por favor, meu filho, não faça isso com o coração do seu pai. Entre na festa. O filho mais velho diz: olha, pai, sabe de uma coisa? Eu não vou entrar porque eu lhe obedeço sempre. Tudo que o senhor manda eu faço. Olha, pai, vou lhe dizer uma coisa: o senhor nunca me deu um animal cevado para eu fazer festa com meus amigos. O pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é seu. Não faça isso, entre. O pai suplica para que ele entre. A parábola termina aí. Não diz se ele entrou ou se ele não entrou, mas a parábola termina aí. Ok. E aí Jesus conta essa parábola, e Jesus tinha um objetivo para contar essa parábola. O objetivo de Jesus era revelar o mundo de Deus para os seus discípulos, para os seus seguidores. Sabe, Jesus tinha esse objetivo: revelar o mundo de Deus, o que é importante para Deus.